Conforme nós falamos na semana passada, hoje nós vamos aqui fazer como que um anexo aos estudos que nós estamos tratando relacionados ao culto corporativo. Semana passada nós iniciamos a trabalhar a questão dos elementos do culto e aí destacamos as escrituras, tanto na sua leitura pública como também na sua pregação, no seu anúncio. Mas às vezes não compreendemos na prática como é que isso se operacionaliza. Então hoje, de certa forma, a gente vai ver, sobretudo relacionado à pregação em si, de como nós extrairmos com o maior proveito possível aquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor dentro do culto corporativo, da pregação como elemento de culto. Então, todos esses assuntos eles estão conectados, né? Estão entrelaçados um com o outro, ok? E sempre fazendo aquele apelo, o nosso irmão presbítero João Soares já fez. Caso os irmãos queiram se chegar aqui mais para frente, para ficar mais próximo, pode fazê-lo. A gente tem aqui alguns espaços vagos, que aí fica melhor dos irmãos até mesmo interagirem quando for o momento, e assim a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Irmãos, abram aí, por favor, a título de leitura inicial, e lá na frente nós vamos fazer menção a esse texto, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Abram, por favor, aí, assentados mesmos, nós iremos proceder com a leitura. Lucas, capítulo 8, versículos 4 até o versículo 18. Muito embora a gente quer chamar a atenção para esse último verso, o versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículos de 4 a 18, sobretudo chamando a atenção para o versículo de número 18. Lucas 4, 8, melhor dizendo, do versículo 4 até o versículo de número 18. Lucas 8, de 4 a 18. Diz o seguinte a palavra do Senhor: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele, com Jesus, gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não seja de manifestar-se,
nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Verso 18: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Até aqui, até o versículo 18, sobretudo destacando esse verso: vede, pois, como ouvis. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, sobretudo aos irmãos em Cristo Jesus, eu queria fazer uma pergunta e você responda para você mesmo. Ou seja, a pergunta é a seguinte: você já se perguntou quantos sermões já ouviu, já escutou ao longo de toda a sua vida cristã? Você já se perguntou a quantidade, o número de sermões ouvidos, escutados por você ao longo de toda a sua vida como crente, ao longo de toda a sua vida como um cristão, como um salvo em Cristo Jesus? Se nós formos fazer uma conta bem básica, para não fugir ao costume de fazer contas, se nós, meus irmãos, minhas irmãs, escutamos um sermão a cada domingo, em 10 anos de conversão, preste atenção nesse fato, em 10 anos de conversão, nós já ouvimos aproximadamente 530 sermões. 530 sermões. Se nós considerarmos que cada sermão, ele dura por volta de 45, 50 minutos, ao longo de toda a nossa vida cristã, pegando aqui esse exemplo de 10 anos de conversão, nós já ouvimos 23.850 minutos de pregação da palavra, ou 398 horas de instrução bíblica, ou, se nós fizermos uma outra comparação, 17 dias ininterruptos de instrução e instrução da palavra. Quantas coisas nós já ouvimos, quantas coisas nós já aprendemos da palavra do Senhor. Às vezes a gente não faz esse cálculo. Eu estou colocando aqui 10 anos de conversão. Se você coloca 20, 30, 40, é só multiplicar por esses números que nós colocamos aqui, para que você possa ter essa noção de quanto de exposição bíblica, de quanto de ensino da palavra você já foi exposto ao longo da sua vida cristã, ao longo da sua vida como servo e serva do Senhor. 23.850 minutos, 398 horas ou 17 dias sem interrupções de instrução e instrução da palavra, repetindo, pegando como base 10 anos de conversão. Pesquisas, meus irmãos, meus amigos, elas nos mostram que nós só conseguimos reter de tudo aquilo que nós ouvimos, nós só conseguimos reter de tudo aquilo que nós escutamos cerca de 20 a 30%. Então, se você escuta 10 minutos, a média normal que você tem em termos de absorção, em termos de aprendizado, é que você possa, em 10 minutos, reter 2 a 3 minutos daquilo que você escutou. É interessante que essas pesquisas que são colocadas em nossos dias, de certa forma, há anos, elas já haviam sido confirmadas. Em um dos seus escritos, o grande reformador João Calvino, ele chegou a essa mesma conclusão, que apenas 20% dos seus ouvintes, 20% das suas ovelhas, de fato retiam, de fato aprendiam tudo aquilo que ele, João Calvino, ensinava. 20 a 30% da sua audiência. E aí, a gente faz uma pergunta bem básica: será que nós estamos entre essa proporção? Será que nós fazemos parte desse grupo de 20, 30 pessoas que escutam bem o sermão? E quando eu falo em escutar bem, eu não estou me referindo ao fato de escutar em si, mas o escutar no sentido de compreender, o escutar no sentido de absorver, o escutar no sentido de guardar e guardar em nossos corações. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê, minhas irmãs? Porque a pregação é algo extremamente importante para as nossas vidas. A pregação é algo extremamente importante em nossas vidas. Em primeiro lugar, porque quando nós ouvimos a pregação do Evangelho,
Em primeiro lugar, porque quando nós nos reunimos na casa do Senhor, em todo o culto solene, e eu estou me referindo apenas ao culto solene, não que as outras oportunidades não sejam instrutivas, mas é apenas para a gente entender melhor. Quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos adorando ao Senhor, um dos elementos, conforme nós vimos na semana passada, é a pregação. E quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, quando nós ouvimos a pregação da palavra do Senhor, nós estamos adorando a Deus, nós estamos adorando ao Senhor. Infelizmente, muitas vezes a gente não tem essa perspectiva. Infelizmente, muitas vezes a gente pensa que está ouvindo a instrução, está ouvindo a pregação, é apenas uma peça decorativa que nós temos ali dentro da nossa vida religiosa. Não, meus irmãos. Não, minhas irmãs, jamais, muito pelo contrário. Quando nós estamos aqui assentados, quando nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, no culto que a Ele nós prestamos, é uma parte da nossa adoração, é uma parte do nosso louvor a Deus, pelo menos por duas razões, pelo menos por dois motivos. Quando nós escutamos a pregação da palavra, nós estamos demonstrando a dependência que nós temos de Deus, de receber o entendimento para compreendermos a sua vontade para a nossa vida. Então, quando nós paramos, quando nós escutamos a palavra, na prática nós estamos demonstrando isso. Dependemos de Deus, dependemos do Senhor. Para quê? Para recebermos o entendimento espiritual extremamente necessário para a condução da nossa vida aqui na terra. Mas não só isso, adoramos a Deus quando nós escutamos a pregação da sua palavra, porque nós demonstramos dependência à palavra de Deus para recebermos alimento e alimento espiritual. Mais adiante a gente vai ver um pouco sobre isso. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, ao ouvirmos a palavra, ao ouvirmos a pregação do Evangelho, nós estamos prestando o nosso serviço sagrado através do qual Deus ele é glorificado. O nosso serviço sagrado através do qual Deus ele é glorificado. Mas não só isso. A pregação ela é importante, além de ser uma atitude de adoração a Deus. Em segundo lugar, a pregação ela é importante porque é o nosso meio de edificação. É o nosso meio de edificação espiritual. Quando nós ouvimos a explanação do Evangelho, quando nós absorvemos a explanação do Evangelho, Deus ele vai nos instruindo, Deus ele vai formando Cristo em nossos corações, em nossas vidas, e Paulo fala um pouco disso, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 28. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, é extremamente necessário, por não dizer é obrigatório, aproveitarmos ao máximo as pregações que nós ouvimos no culto público, no culto de adoração a Deus. E aqui, conforme nós falamos, apenas para focar no tema da adoração pública, porque qualquer estudo bíblico doutrinário, porque qualquer estudo bíblico que nós temos na escola dominical é um importante meio de edificação. Mas como nem todos podem participar de todos esses trabalhos, estamos focando sobretudo essa pregação dominical. Estamos focando sobretudo essa pregação que nós escutamos no nosso culto corporativo. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, hoje, conforme nós anunciamos aos irmãos no dia de ontem, o título do nosso estudo é Como ouvir proveitosamente a palavra de Deus. Como ouvir proveitosamente a palavra de Deus. Nesse texto, por exemplo, de Lucas, que nós acabamos de ler, a gente vê que é contada aqui uma parábola. É contada a parábola do semeador, por não dizer a parábola dos solos. 4 solos, nos quais são implantados a boa semente do Evangelho. E apenas um desses solos produz, frutifica, cumpre com o objetivo. E é interessante porque Cristo, ao explicar essa parábola, ele mostra que todos os demais solos, representados ali pelas pessoas, ouviram a palavra do Senhor, mas simplesmente ouviram, não se deteram, não se aprofundaram. Apenas aquele grupo de pessoas que realmente escuta no sentido de escutar, ouve no sentido de entender, no sentido de absorver,
frutifica e frutifica na sua vida. Então, a questão não é ouvir. Então, a questão não é escutar. É como nós ouvimos, é como nós escutamos, no sentido, repito, de nós absorvermos verdadeiramente tudo aquilo a que nós somos expostos na palavra do Senhor. Então, nessa manhã de hoje, eu queria fazer um estudo um tanto quanto mais prático em relação àqueles que geralmente nós ministramos aqui na escola dominical. Eu queria ver esse cuidado que nós devemos ter em escutarmos a palavra do Senhor, não só antes de nós estarmos na casa de Deus para escutar, mas quando nós estivermos escutando a palavra e depois que nós tivermos escutado a palavra do Senhor. Conforme nós falamos, ouvir sermão é importante. Conforme nós falamos, ouvir sermão é obrigatório, é essencial para a nossa vida cristã. Então nós precisamos nos preparar para ouvir o sermão, nós precisamos ter cuidado de como nós recebemos esse sermão, nós precisamos depois praticar esse sermão em nossas vidas. Então é um processo que tem início, que tem meio e que tem fim, e vocês vão ver como isso é importante ao longo da nossa vida para a nossa instrução e edificação espiritual. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós considerássemos como nós nos preparamos para escutar sermões. Qual é a atitude ou quais são as atitudes que nós devemos ter antes de nós chegarmos à casa do Senhor, antes de nós estarmos aqui sentados ouvindo a pregação do Evangelho. Então, como é que nós devemos nos preparar? Como é que nós devemos nos aprontar para ouvir a palavra do Senhor, no sentido de que aquilo que nós ouvirmos, de fato venha a ser proveitoso, de fato nos edifique, de fato nos faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A pregação, irmãos, amigos, é uma tarefa nobre, que requer de nossa parte preparação. A pregação é uma tarefa nobre, ou um momento nobre, que requer da nossa parte preparação. Conforme nós sabemos, tudo na vida que é importante, geralmente exige de nós que nós nos preparemos. Se você for casar, por exemplo, existe todo um processo de preparação para esse ato. Se você quer seguir uma carreira na sua vida, no sentido secular, também. E existe toda uma preparação até que você chegue nesse nível. Com a pregação da palavra, com a voz de Deus sendo explanada, não é diferente. Não é diferente. Precisamos ter determinados cuidados. Precisamos tomar determinadas atitudes antes, preste atenção, antes de nós estarmos ouvindo a palavra do Senhor. E eu separei pelo menos 2 ações práticas que nós devemos adotar antes de escutarmos a ministração do Evangelho. Em primeiro lugar, nós precisamos nos preparar para a mensagem em oração. Em primeiro lugar, nós precisamos nos preparar para a mensagem em oração. Abram, por favor, aí, meus irmãos, Salmo de número 119. Versículo 18. 119, versículo 18. Olha só a oração que o salmista faz aqui. Essa é a oração que nós também devemos fazer. Vou para a igreja no domingo? Beleza. Vou escutar a palavra do Senhor? Que maravilha. O que é que eu devo fazer antes de chegar lá? Faça essa oração que o autor do Salmo 19 fez aqui, toda vez que você comparecer na casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Qual foi a oração que ele fez? Qual é a oração que nós devemos fazer? Diz o seguinte: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Veja, meus irmãos, a dependência do salmista, ele queria que Deus desvendasse, tirasse a venda dos seus olhos. Com que propósito, com que objetivo? Para que ele pudesse contemplar as maravilhas da palavra do Senhor. É essa oração também que nós devemos fazer. Aos domingos à tarde, quando estivermos nos preparando para o culto, Senhor, fala ao meu coração. Através da exposição da tua palavra, que o Senhor possa me instruir, que o Senhor possa me fazer entender tudo aquilo que o Senhor quer que eu aprenda e pratique em minha vida. Essa dependência, meus irmãos, essa dependência, minhas irmãs, que nós devemos ter, é uma forma adequada de nós nos prepararmos para escutar a palavra do Senhor. Mas não só isso, adianta um pouco,
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18 e também o versículo número 19. Aqui você vê o pedido de um pastor. Aqui você vê um pedido de um teólogo, de um missionário, de alguém que tinha recebido as revelações do Senhor. Não foi pouca coisa, não. O que o apóstolo Paulo presenciou, viu e experimentou em termos de conhecimento da palavra. Alguém que escreveu a maioria das cartas que nós temos no Novo Testamento. Veja qual é o pedido que ele faz à igreja. Veja aqui qual é o pedido que ele faz aos irmãos. Versículo 18 e versículo número 19. Ele pede aos irmãos: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E agora ele chega no ponto que eu quero chamar a atenção, versículo 19. E também por mim, prossegue Paulo, para que me seja dada, veja, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo dizia e pedia aos irmãos de Éfeso: orem por mim, quando eu estiver falando a palavra, para que Cristo possa ser conhecido, para que Cristo possa ser revelado, para que Deus haja mediante a pregação e possa gerar não só edificação, mas salvação para a glória do seu nome. Então veja, nós devemos orar, nós devemos nos preparar para a pregação em oração, orando em favor daqueles que vão ministrar a palavra, para que Deus os capacite, orando em favor de nós mesmos, orando em favor dos nossos familiares, orando em favor dos nossos irmãos, para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos reverentes, para que nós possamos aprender a palavra do Senhor. Orarmos também em favor dos descrentes, para que ao ouvir o Evangelho, o Espírito Santo aclare a sua mente, abra o seu coração e faça a sua palavra penetrar. É isso, meus irmãos, que Deus espera de nós, quando nós estamos nos preparando para ouvir a sua palavra. Oração, oração, oração. É a primeira forma, mas não só essa. Em segundo lugar, nós devemos nos preparar para a palavra desejando, almejando a palavra do Senhor. Nós devemos nos preparar para a pregação desejando, almejando a palavra do Senhor. Abram aí, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Anseie, deseje pela palavra. Se Deus vai lhe falar, se as Escrituras vão mostrar a voz de Deus, deseje isso na sua vida. Anseie antes de estar na presença do Senhor, juntamente com a oração. Olha só o conselho que Pedro dá aqui, na verdade a ordem que Pedro dá aqui aos seus ouvintes. Ele diz, olha só: desejai, não de qualquer forma, não de qualquer maneira. Ele complementa, ardentemente, e ele compara, como crianças recém-nascidas, o quê? O genuíno leite espiritual, que é a palavra, para que por esse leite espiritual, vos seja dado crescimento para salvação. Será que é esse o sentimento que de fato nós temos? Vou ouvir a voz do Senhor, vou escutar a explanação das Escrituras, vou ver quais são as aplicações que essa instrução proporcionará à minha vida. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Quando eu fico vendo essas palavras aqui do apóstolo Pedro e comparando, por exemplo, com um período de Copa, né? Quando a seleção brasileira vai jogar, eu não, que fico torcendo sempre contra para ser desclassificado logo e os cristãos não profanarem o dia do Senhor. Sempre o meu desejo é que saia logo, porque quando joga no domingo, o povo esquece de igreja e vai idolatrar os seus jogadores. Então, o que é que acontece? As pessoas ficam ansiosas. Se o jogo começa às 3, de 10 horas da manhã, ninguém quer trabalhar. Naquela expectativa, naquele desejo que começa a partida, não vamos desconsiderar a análise em relação a essa motivação. Mas em relação à palavra, será esse o desejo que nós temos? Será essa ansiedade que nós demonstramos em nosso coração? Logo mais à noite eu vou ouvir a palavra do Senhor. Logo mais à noite eu vou escutar a instrução da palavra.
E aí eu não vou me deter, estarei lá na hora certa, com a motivação correta, para que assim de fato eu ouça a voz de Deus. Sejamos sinceros, meus irmãos, a gente não tem esse desejo. A gente vem aqui sonolento, parece que vem fazer uma obrigação, estou aqui, mas minha cabeça não está. Por isso, Deus nos falando na manhã de hoje, deseje a palavra. Venha para o culto, sim. Venha com o espírito pronto, sim. Venha desejando o genuíno leite espiritual, porque é a alimentação que você tem na palavra que vai fazer com que você cresça espiritualmente, você se fortaleça espiritualmente e cada vez mais se assemelhe à pessoa de Cristo. Por isso, nós não podemos nos ausentar da casa do Senhor. E aí você pode perguntar, mas eu posso escutar uma pregação na minha casa, assistir na minha televisão? Pode. Mas haverá uma coisa que você não vai fazer quando você escuta a palavra no culto público, que é compartilhar com os demais irmãos. Lá na frente a gente vai ver um pouco acerca disso. Então a necessidade de estarmos congregados, a necessidade de ouvirmos a palavra e de termos esse desejo para ouvir a palavra do Senhor. Então, quais são as duas atitudes que devem marcar a nossa vida? Antes de nós estarmos na casa de Deus para ouvir a sua palavra, nós devemos nos preparar em oração, nós devemos nos preparar desejando a palavra do Senhor. Esse é o antes da pregação. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós avançássemos no segundo passo. Ou seja, quais são as atitudes, quais são as ações que nós devemos ter quando nós estivermos escutando a pregação? Já passou o primeiro momento, que era o momento da preparação. Agora nós estamos aqui, diante de Deus. A palavra está sendo exposta, o texto bíblico está sendo ensinado, a exposição está sendo feita. Quais são as atitudes que eu devo ter neste momento tão especial do culto solene que nós prestamos a Deus? Pelo menos três. Em primeiro lugar, irmãos, irmãs, nós devemos ouvir a palavra com interesse e atenção. Em primeiro lugar, nós devemos ouvir a palavra com interesse e atenção. Aí, dois textos que nós temos no livro de Atos. Em primeiro lugar, Atos capítulo 8. Abram aí, por favor. Eu disse aos irmãos que vai ser bem prático esse estudo. Nós não vamos nos deter muito na teoria, até porque aqui é como a gente faz. Então não tem muita teoria. É um ensino direto a partir dos exemplos e instruções da palavra. Atos capítulo 8. Veja qual é a primeira atitude que nós devemos ter ao estarmos ouvindo a palavra, quando nós estivermos recebendo a pregação. Interesse e atenção. Olha só o que Lucas fala acerca dos cristãos de Samaria, quando eles estavam ouvindo a pregação do Evangelho. Veja, versículo 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele, Filipe, operava. Havia atenção, meus irmãos. Eu não estava aqui, minha cabeça no Japão. Não, eu estava aqui mesmo, atendendo, considerando, me concentrando na palavra. Era a atitude que aquelas pessoas lá em Samaria tinham em relação à pregação de Filipe. Um pouco mais adiante, Atos 17, versículo 11. Atos 17, versículo 11. Falando dos de Bereia. O pessoal até fala aqui que é o exemplo dos crentes de bereanos. Até o versículo 11 eles não eram crentes ainda, eles eram nobres. A salvação vai vir depois. Às vezes as pessoas, é aquela questão de você analisar o texto nas suas minúcias, né? Às vezes passa batido alguns detalhes. Veja, aqui é Paulo falando para os de Bereia. Aqui diz, versículo 11: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Por quê? Porque recebiam a palavra como? Com toda a avidez, aquele desejo, aquela vontade de ouvir, mas não só isso, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E aqui não era qualquer pregador não, viu, meus irmãos? Aqui era o apóstolo Paulo.
o grande doutrinador do cristianismo. Mas olha que os bereanos, eles eram o quê? Críticos. Onde é que está isso na palavra? Conferindo com as escrituras, entendeu? Conferindo com a palavra se aquilo que Paulo dizia, de fato correspondia com as escrituras. Por que eles faziam isso? Porque eles agiam com atenção, porque eles tinham interesse por estudar a palavra. Às vezes a gente é muito levado por boa oratória, às vezes a gente é muito levado por sermões que são direcionados, e a gente não analisa, o texto está falando isso. É por isso que a pregação expositiva, ela ajuda muito, porque nada mais é do que a interpretação do texto. E aí você não pode forçar uma interpretação, o texto é aquilo que ele é e está dizendo, a gente não pode mudar a realidade. Então, de nós sermos atenciosos, sermos críticos no sentido positivo. Onde é que está isso nas escrituras? A palavra está falando isso mesmo? Então, isso só pode acontecer quando nós tivermos interesse e também atenção. Até porque, meus irmãos, meus amigos, a palavra de Deus é um assunto de vida ou morte para cada um de nós. O quê? A palavra de Deus é um assunto de vida ou morte para cada um de nós. Se você acolhe a palavra, se você recebe a palavra, você receberá a vida. O contrário também é verdade. Se você desconsidera a palavra, se você rejeita a palavra, não espere outra coisa não, espere morte. Em cada um dos aspectos ela pode se apresentar. Por quê? Porque ela é a própria vida. Veja o que nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 46 e 47. Veja o que é dito aqui em relação à palavra. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 46 até o versículo número 47. Aqui é Moisés falando para o povo de Israel. Não brinquem com a palavra, não brinquem com a palavra, não brinquem com a palavra. Veja, Deuteronômio 32, 46 a 47. Veja o que diz aqui, Disse-lhes, aplicai o coração, o quê? A todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então, atentem, cumpram. Qual é a razão dessa ordem? Versículo 47. Porque esta palavra de Deus, não é para vós outros coisa vã, não. Antes é a nossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Uma vida longa estará atrelada ao compromisso de vocês em relação à palavra do Senhor. Se vocês se sujeitam a ela, beleza. Se vocês se rebelam a ela, pode preparar, como eu gosto de dizer, costa de sola, porque vão vir as consequências. Então, palavra de Deus, meus irmãos, é vida ou morte. Daí a necessidade de nós pregadores sermos os mais fiéis possíveis na interpretação do texto, na explicação da passagem, para que a gente possa ensinar verdadeiramente aquilo que Deus está mostrando. Não sejam as nossas invenções, não sejam os nossos desejos, mas a voz de Deus, a voz de Deus. A voz de Deus, daí essa responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Devemos ter o mesmo comportamento que Maria teve, e que é dito lá por Lucas, no capítulo 10, versículo 39. A palavra de Deus diz ali que Maria, ela se quedava aos pés de Jesus, ouvindo com atenção tudo aquilo que o mestre estava ensinando. Enquanto isso, a irmã passava de um lado para outro, Cristo disse, ela está fazendo o melhor. Ela está aqui ouvindo as minhas instruções, ouvindo os meus ensinamentos. Então nós devemos ser como Maria. Quando a palavra de Deus for aberta, quando Cristo estiver proclamando a sua palavra, em todos os cultos solenes que nós estivermos participando, nos quedarmos aos pés de Jesus. Então, para que recebamos bem a palavra, precisamos ouvir com interesse, precisamos ouvir com atenção. Mas não só isso. Em segundo lugar,
nós precisamos ouvir com consciência compreensiva. Em segundo lugar, nós precisamos ouvir com consciência compreensiva. E agora eu quero me reportar ao texto lá de Lucas, capítulo 8. Só que o versículo 15 apenas. Voltem aí, por favor, para a parábola do semeador que nós lemos na parte inicial do nosso estudo. Lucas, capítulo 8. Só chamar aqui a atenção de um detalhe que demonstra essa consciência compreensiva que nós devemos ter quando nós estivermos ouvindo a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Quando Cristo explica a parábola, né? Ele vai explicar como cada solo daquele é representado. Falamos agora há pouco que todas as pessoas ouviram a palavra. Se você observar o relato, você vai constatar isso, melhor dizendo. Todos ouviram, quer seja o terreno à beira do caminho, quer seja o terreno no solo rochoso, quer seja o terreno entre os espinhos. Todas aquelas pessoas representadas por aqueles solos, elas ouviram a palavra. Ouvir no sentido de ouvir apenas, mas não no sentido de ter essa consciência compreensível. Olha só o versículo 15. Olhem só, veja. Aqui caiu na boa terra, aqui representa o bom coração, são os que, veja, tendo ouvido, como de bom e reto coração, retém a palavra. E o que é que acontece com esse grupo? Estes frutificam com... Eu gosto de dizer, precisa explicar. Você tem que escutar como? De bom e reto coração. Você tem que escutar como? Retendo a palavra. Faça isso, que você vai ver os frutos na sua vida. Não faça isso, que você vai ver a desgraça na sua vida. Infelizmente é o que acontece hoje. Termina um sermão. Qual foi o texto que foi pregado? Quais foram os pontos que foram mencionados? Você estava fazendo o que lá? Então, nós precisamos ter essa postura, precisamos ter esse comportamento. Agora eu me lembrei de uma história, não estava na programação aqui não, mas eu vou falar. Certa vez uma irmã empolgada com uma determinada pregação, falou que a pregação tinha sido boa, e lá vai aquela confusão. Eu, como gosto de inquirir, né, e sou chato nisso, cheguei e perguntei, minha irmã, e o que foi falado? O texto que foi pregado, os pontos que foram... Peraí, você não aprendeu nada, você se empolgou com a forma, mas o conteúdo, zero. A forma é o que menos interessa. O que vale, em termos de instrução, é o conteúdo, aquilo que está sendo pregado. Se aliar uma boa oratória, beleza. Se não, que fique o conteúdo. Que tem muita gente que fala bom, tem muita gente que fala bonito, mas é cada heresia ou algo sem conteúdo que a gente fica abismado. Então, para que nós possamos ter essa consciência compreensiva, há necessidade desse conteúdo. E isso é indispensável quando nós estivermos recebendo a pregação. Então, devemos ouvir com interesse e atenção, devemos ouvir com consciência compreensiva. Em terceiro lugar, precisamos ouvir com fé submissa. Em terceiro lugar, nós precisamos ouvir a pregação da palavra com fé submissa. Abram aí, 2 textos. O primeiro deles, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Você pode perguntar, pastor, é muito difícil escutar sermão. E quem disse que não era? Quando você vai ver a própria parábola de Jesus, ele falava em parábolas para ser difícil mesmo, para que somente aquelas pessoas que tinham interesse buscassem uma compreensão mais aprofundada. Às vezes a gente quer jogar pérolas aos porcos, o pessoal não quer nada, não quer aprender nada, e Cristo vivenciou isso, e por isso ele ensinava por parábolas. Os desinteressados não iam atrás, mas quem tinha interesse ele ensinava, para que assim as pessoas pudessem se edificar. Vejam aí, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Veja, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Veja, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ouviram, e como dizia pastor Armando, foi a mesma coisa que passar manteiga em focinho de gato. Quando ele lambe, vai-se embora tudo. Pastor Armando dizia isso. Então,
como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ouviram, mas não ouviram com fé. Ouviram, mas não ouviram com confiança. Ouviram, mas não depositaram a esperança. Qual o resultado? Nada aproveitou. Perda de tempo. E às vezes eu fico olhando como tem gente perdendo tempo na igreja. Vem, ouve, não aprende nada. Por quê? Não acompanha com fé. Mais adiante, Tiago, capítulo 1, versículo 21. Se você não ouvir com fé, você pode ter se preparado bem, você pode ter interesse e atenção, você pode ter consciência compreensiva, mas não vai servir de nada, porque não foi acompanhado com fé. Veja como é complexo, mas é um complexo saudável. Veja, Tiago capítulo 1, versículo 21. Veja, portanto, Tiago 1, 21, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, olhe, acolhei, como? Com mansidão, o quê? A palavra em vós implantada, por quê? A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Lá em Hebreus é dito que nós devemos escutar como? Com fé. Aqui nós devemos escutar com mansidão. Por isso nós precisamos ouvir a palavra com fé submissa, confiar e nos sujeitarmos à palavra, confiar e nos sujeitarmos ao evangelho, sem reservas, sem autodefesas, as reprovações que porventura ela nos faz, mas estarmos com os nossos corações abertos, as suas exortações, as suas correções, para que assim a gente possa estar sendo moldado pela palavra. É por isso, meus irmãos, que via de regra eu gosto de usar, conforme nós falamos na semana passada, é uma opção pessoal, tem nada a ver com isso, a forma lexo contínuo de pregação. Por quê? Porque você não escolhe textos. E aí você vai simplesmente falando aquilo que você encontra nas cartas. Não existe sermão de carapuça, pelo menos para quem usa esse aspecto. Por quê? Porque você vai seguir a sequência do texto propriamente dito, entendeu? Então, quando você escutar, quando você for confrontado, não fale do pastor, não reclame dele. Se você usar, reclame de Deus, porque ele falou aquilo ali, entendeu? E se a palavra serve para você, Spurgeon dizia, se a carapuça servir, vista. Mas às vezes os crentes, eles são um pouco sensíveis, né? São meio melindrosos. A gente não pode falar determinadas coisas, mas é o texto que está dizendo. Então, se é o texto que está dizendo, quem diz não somos nós, quem diz é Deus. Por quê? Devemos ouvir com fé submissa. Devemos olhar para as histórias bíblicas, considerando as suas advertências. Precisamos considerar as doutrinas bíblicas com reverência. Precisamos absorver os preceitos da palavra com humilhação. Precisamos ver as promessas da Bíblia com consolação. Então, cada realidade, cada texto vai apontar para um fato. Agora, nosso coração deve estar aberto. Devemos crer que aquilo é verdade. Devemos crer que aquilo de fato é Deus falando. Às vezes a gente fica até arrepiado. Não é porque temos um choque elétrico espiritual, não. É que às vezes você fala uma verdade extraída na palavra e aí você observa determinadas situações. Eu fico pensando, será que aquela pessoa não escutou ainda? Será que não entendeu? Será que não absorveu o que Deus está falando? Ela está brincando com isso. A Bíblia diz que a gente deve fazer de uma forma, ela faz de outra. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Por isso, a necessidade de nós ouvirmos com fé submissa, crer que é verdade, aceitar para a nossa vida, absorver o ensinamento e nos moldarmos ao caráter de Cristo. Então, meus irmãos, meus amigos, 3 conselhos práticos para que nós ouçamos bem os sermões: interesse e atenção, consciência compreensiva e fé submissa. Ouvir sermão é algo que exige muito de nós e tem que ser assim mesmo. Por isso a necessidade de você se preparar. Por isso a necessidade de você participar ativamente da mensagem. Não é sem razão, irmãos e irmãs, que a adoração ela é marcada também pelo fato de nós estarmos ouvindo a palavra.
Então, quando você está aí no seu banquinho, escutando a palavra do Senhor, você está trabalhando no culto, e isso exige de você atenção, interesse, compreensão, submissão, fé, para que assim a palavra possa ser de fato aproveitada em sua vida. Então, já vimos aqueles cuidados que nós devemos ter antes de comparecermos à casa do Senhor, para poder aprender a sua palavra, em oração e desejando a palavra. Já vimos quais são as ações que nós devemos adotar quando nós estivermos recebendo a palavra: interesse e atenção, consciência compreensiva e fé submissa. Mas e agora? Depois que nós ouvirmos os sermões, depois que nós ouvirmos a pregação da palavra, o que é que nós devemos fazer? Em terceiro lugar, nós devemos praticar a pregação. Em terceiro lugar, nós precisamos praticar a pregação. E aqui eu vou lhes dar 2 conselhos básicos para que você possa praticar a palavra na sua vida. Veja que é um processo que tem começo, meio e fim. Então, qual é o fim do processo? É a prática. Ele começa como? Na preparação. Ele se desenvolve aonde? Quando você está escutando a palavra. Como é que ele vai ser finalizado? Na prática da palavra. Então, quais são os 2 conselhos bem práticos que nós devemos ter depois de nós ouvirmos a palavra, depois que nós ouvirmos o sermão do Evangelho? Em primeiro lugar, nós precisamos reter a palavra pregada. Em primeiro lugar, nós precisamos reter a palavra pregada. Abram aí, por favor, Hebreus capítulo 2. Veja o que diz aqui a palavra. Hebreus 2:1. Hebreus 2:1. Diz o seguinte: por esta razão, importa que façamos o quê? Que nos apeguemos. Como? Com mais firmeza. Ao quê? Às verdades ouvidas. Por quê? Para que delas jamais nos desviemos. Nós devemos nos apegar com firmeza. A ideia aqui é de você estar prestes a se afogar, e aí lhe é dado uma tábua de salvação. O que é que faz? O que é que você faz com essa tábua? Você deixa ela passar? Não, você segura nela, porque aquilo ali vai depender daquilo ali vai depender a sua sobrevivência. Então, meus irmãos, nós devemos, e a Bíblia nos exorta a isso, a retermos tudo aquilo que nós ouvimos da palavra pregada. Foi aquilo que eu falei no início da mensagem. Nós somos tendentes a esquecermos das coisas. 20%, 30% que de fato nós ouvimos é guardado no nosso coração. E se tivermos muita atenção, porque se nós não tivermos nem isso, então nós temos essa tendência de esquecermos aquilo que nós escutamos. Daí a necessidade de fazermos uso de alguns recursos, para que esses recursos nos auxiliem na retenção da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, qual é o conselho básico que eu dou para que você possa reter sermão? Anote. Se você tiver um pedaço de papel, se quiser separar um caderno só para isso. Teve um tempo até que eu botava no boletim, anotação de sermões, mas às vezes ficava um espaço pequeno, era muito complicado. Mas faça isso, anote o sermão, os pontos, as aplicações. Eu me lembro aqui de Caleb, que ele é um exemplo nesse sentido aí. Vez por outra ele faz um resumo que fica melhor do que meu esboço, ou fica melhor do que o texto que eu fiz, entendeu? A riqueza de detalhes, entendeu? A compreensão, porque você fica atento. Tudo aquilo que você procura escrever, você tem a tendência de não esquecer e de você estar prestando atenção, porque vai ser uma sequência lógica que vai ser seguida. Então faça isso. Agora, se você tiver, e às vezes existem pessoas que têm certa dificuldade em escutar e escrever, então não escreva, só escute. E hoje a gente tem o YouTube, depois você chega lá e passa, e repassa a pregação.
Mas se não, faça isso. Mas se não, faça isso. Isso ajuda até mesmo as crianças. Até mesmo as crianças. Melissa, né, que é a nossa filha do meio, a gente já estava um pouco mais experiente na questão de criação de filhos. O que é que a gente faz? E fazia com ela? Mesmo antes dela ser alfabetizada, desenhe o sermão, desenhe o que estiver sendo falado, porque mesmo que você não tenha a compreensão de tudo que vai ser dito, alguma coisa vai ficar na sua mente, alguma coisa vai ficar no seu coração. Chega o período da alfabetização, fica mais fácil que ela escreve. Então, é assim que eu procuro aconselhar os meus filhos, e é um recurso interessante, até porque exige que eles estejam presentes ao culto. Na verdade, não é certo que a gente tire crianças do culto. Às vezes a gente faz por causa de um período de adaptação, mas biblicamente falando é errado. Eles devem estar presentes, mesmo que não aprendam tudo, mas que sejam estimulados em aprender. Principalmente aqueles que estão já no processo de alfabetização, vai ajudar muito. E até mesmo aqueles que não forem ainda alfabetizados, vai ajudar muito a questão de desenhos, porque ele sabe fazer e alguma coisa vai ficar retida na sua mente, no seu coração. Aí você completa em casa, quando você chegar. E aí é um recurso que é extremamente necessário. O segundo, ensinando e perguntando aos familiares. Nós, como chefes de família, nós temos essa obrigação. Voltamos para casa, algumas famílias a gente deixa para jantar quando chega do culto. Faça isso. Pergunta o que foi dito, pergunta o texto que foi explanado, as aplicações que foram feitas. Isso vai servir para você estar relembrando, e vai servir para os seus também relembrarem daquilo que escutou, e se não lembra, serem instruídos. Então, você vai trazendo tudo aquilo ali à mente, você vai trazendo tudo aquilo ali à tona novamente. E aí eu reitero a necessidade das crianças estarem no culto. Elas não vão entender tudo, mas você vai complementar o ensinamento em casa. Ela vai enriquecer o seu vocabulário. Porque às vezes, meus irmãos, aqui eu abro um parênteses, às vezes a gente lida com cada situação, durante esse período que a gente estava desenvolvendo o nosso MC, a gente foi ver alguns exemplos de trabalho infantil em algumas igrejas, né? A conclusão que eu chego é que muitas vezes alguns grupos pensam que as nossas crianças são imbecis, desculpa aqui a expressão, porque é cada baboseira que ensina, é enfeite exacerbado, é aquele negócio que parece que a criança é imbecil. Não, a criança é inteligente. A criança ela é inteligente. E pelo menos nos 5 primeiros anos de vida, a mente dela é uma esponja, absorve tudo. A gente pensa que não, mas absorve tudo. Algumas coisas se perdem, com certeza, mas muitas coisas ficam. E quanto mais você colocar conteúdo bom, mais vai ficar guardado. A gente não sabe o prejuízo espiritual que nós estamos proporcionando às nossas crianças quando nós as tiramos do culto. Porque há 30 anos não era assim. E a gente viu que até aqui a igreja sobreviveu dessa forma. Por que mudar? Mas isso é uma história para nós contarmos em outro estudo. Mas é só para aguçar já a nossa reflexão nesse sentido. Então, anote o que foi pregado, ensine, faça perguntas aos familiares de aquilo que foi pregado, medite naquilo que foi pregado. Essa talvez seja uma grande dificuldade, porque quando a gente termina o sermão, parece que desliga a chave, né? Você se desconecta daquela realidade. Não, medite, rumine, pegando lá a ilustração do Salmo 1. E por fim, compartilhe e ensine aquilo que foi pregado. Hoje a gente tem tanto recurso. Na verdade, eu vivo pedindo aos irmãos, se vocês quiserem material, peguem. Infelizmente é 2 ou 3 que chegam assim, que têm o interesse de pegar, entendeu? Porque até uma forma de você, com o texto do sermão, ou hoje com o recurso da internet, está ali compartilhando com uma pessoa que é descrente aquilo que foi ouvido, ou até mesmo com aquela que for crente, no sentido dela edificar-se mais. E aí é uma forma de você realmente guardar aquilo que você ouviu na palavra. Então, alguns recursos bem práticos aqui de nós retermos a pregação. Em segundo lugar, pratique a palavra pregada. Pratique a palavra pregada. Abram aí, Tiago, capítulo 1. Estou já terminando, meus irmãos. Vou só passar um pouquinho aqui para poder terminar o conteúdo. Tiago, capítulo 1. Versículos 22 a 25. Talvez esse seja o recurso mais importante para você não esquecer o que aprendeu. Pratique.
É Tiago 1, 22 a 25. Diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, veja, esse será bem-aventurado no que realizar. Então Tiago usou aqui uma ilustração fantástica, né? Dos espelhos do seu tempo, que não eram tão polidos como os nossos espelhos, eles eram meio foscos, e às vezes as pessoas estavam ali, viam a sua imagem distorcida, e quando se retiravam logo se esqueciam. E aí Tiago usa essa comparação: assim são aquelas pessoas que ouvem, mas não praticam, logo se esquece daquilo que ouviram. Então é aqui, meus irmãos, é aqui, meus amigos, que muitos erram, aprendem, absorvem intelectualmente, mas não praticamente. Parece uma enciclopédia teológica, o que você perguntar ele sabe. Agora veja a vida dele, que é uma desgraça. Só escuta, só escuta, só escuta, só aprende, só aprende, só aprende, mas não pratica. Na verdade, não aprendeu. É interessante que nós devemos entender que o nosso sermão, ele não termina no amém. Ele terminou na exposição, mas agora vai ser completado com a prática. E quem vai praticar? Sou eu, é você, somos todos nós. Somos todos nós. Certa vez, na Escócia Antiga, numa família puritana, um marido chegou do culto, a sua esposa estava em casa, que não pôde ir, e aí quando ele entrou em casa, a esposa disse: e aí, já acabou a pregação? O esposo disse: não, ela vai começar a partir de agora, quando eu estiver praticando a pregação na minha vida. E é assim, meus irmãos, é assim que a gente deve também fazer. O que foi ensinado hoje? Quais foram as aplicações? E ficam muito claras as aplicações, porque é uma coisa para a sua vida. Então, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso me aperfeiçoar? Na verdade, nós temos até algumas perguntas bem básicas que nós devemos fazer para nós colocarmos em prática verdadeiramente os nossos sermões. Quais pecados eu devo abandonar? Quais atitudes eu devo adotar? Que consolações eu devo experimentar? O que é que foi que eu aprendi de Cristo? São perguntas básicas que nós devemos fazer no final de cada mensagem para nós absorvermos e a partir dali praticarmos, para que assim a palavra ela possa ficar fixada no nosso coração. Você diz: isso é muito trabalhoso, pastor. Mas tem que ser, meu irmão. Se você quiser crescer espiritualmente, tem que trabalhar. Nada acontece por acaso e nada vem do céu, entendeu? Infelizmente a gente escuta muito essa questão de ser recompensado por aquilo que não faz, de nós não usarmos um pouco da meritocracia, e às vezes a gente vicia as pessoas a estarem muito acomodadas. E não é assim, não é assim. A gente tem que agir, a gente tem que trabalhar, confiando, é claro, na graça de Deus. Então, nesta manhã de hoje, eu lhes apresentei 3 atitudes com os seus respectivos conselhos de como nós devemos escutar sermões. Atitudes que nós devemos fazer antes da pregação, atitudes que nós devemos fazer durante a pregação e atitudes que nós devemos ter após a pregação. E aqui eu quero concluir enfatizando uma realidade. Que realidade? A pregação, meus irmãos, meus amigos, ela não é uma peça decorativa na nossa adoração. Não enfeite na nossa adoração, não. É um dos momentos nos quais Deus fala com o seu povo. A gente viu na semana passada, Deus fala através da leitura pública das Escrituras, Deus também fala através da pregação das Escrituras. Por isso que quando nós ouvimos essa pregação de forma proveitosa, nós estamos adorando verdadeiramente a Deus, nós estamos nos edificando verdadeiramente na fé, através das instruções,
através das exortações, através das consolações, Deus ele vai edificando a sua igreja e formando Cristo em nossas vidas. Não importa quem está falando, não importa como está falando, mas o que importa é o que se está falando, o conteúdo do nosso aprendizado, da nossa instrução. E aqui eu queria fechar com 3 aplicações bem práticas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, confessemos o nosso pecado. Que pecado? De nós não estarmos escutando corretamente a palavra do Senhor. Talvez o que eu falei hoje foi novidade para muita gente. Talvez para pessoas que já estão há anos na igreja. Eu sei que às vezes foi por falta de oportunidade, até porque às vezes é um assunto que as pessoas não querem mexer muito, mas que a gente possa ter essa sensibilidade, que a gente possa ter essa humildade. Senhor, ao longo da minha vida cristã, eu não me comportei antes, durante e depois daquilo que eu ouvi da Tua palavra, para que hoje você possa ter uma mudança positiva nesse sentido, tomar esses conselhos, ter esses cuidados, para que assim você possa de fato absorver ao máximo o ensinamento da palavra. Então, confessemos, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso pecado, por nós não estarmos ouvindo corretamente a sua palavra, o seu evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos a assistência do Espírito Santo para aplicar todos esses métodos que nós vimos aqui na manhã de hoje. Métodos entre aspas, né? Porque tudo isso foi baseado na palavra. Não teve um só ponto, não teve um só conselho que nós não usamos referência bíblica. Então, são coisas que estão claramente expostas na palavra do Senhor. Então, que juntemos todos esses conselhos, que juntemos todas essas orientações e aí nos coloquemos diante de Deus e clamemos para que o Espírito Santo as aplique nas nossas vidas. Com certeza, meus irmãos, com certeza, minhas irmãs, nós vamos dar um salto de qualidade em termos espirituais na nossa vida. E a gente vai fazer do sermão algo tão deleitoso, tão proveitoso, tão edificante, acima de tudo, glorificando a Deus através dessa atitude. E se há entre nós, ou entre aqueles que nos assistem, pessoas não salvas ainda, como é que a gente aplica para você tudo isso que nós falamos na manhã de hoje? Clame a Deus, para que Deus lhe converta através da sua palavra. A gente vê um exemplo fantástico na Bíblia, lá em Atos 16, versículo 14, que é a conversão de Lídia, porque a Bíblia diz ali que Paulo estava pregando e o Senhor abriu o entendimento de Lídia para que ela pudesse se voltar para a palavra. Esse é o desejo que nós temos também em relação à sua vida, que você se exponha à palavra, que você escute a palavra, para que através dessa postura, pela graça de Deus, o Espírito Santo abra o seu entendimento e você possa reconhecer essa palavra na sua vida como verdade. Se voltar para ela, ser salvo e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o desejo, essa é a vontade que nós temos para vocês também. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, ou que Ele coloque a sua palavra em nossos corações, e de hoje em diante a gente possa ter uma outra postura, um outro comportamento, quando nós estivermos no culto público, adorando a Deus através da pregação. Que Ele nos abençoe e que Ele seja com cada um de nós. Amém.